A pergunta do momento é: quando tudo coopera para o bem? Quando a soberania de Deus, em meio às dificuldades, está operando? Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre Romanos capítulo 8, no versículo 28, aqui no meu bloco de anotações. Vamos partir para uma explicação exegética e hermenêutica de Romanos 8, 20. A leitura diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Almeida, Revista Atualizada. Esse é um dos versículos mais citados da Bíblia, mas muitas das vezes interpretado de forma superficial, rasa. E para entender o que Paulo realmente está dizendo, precisamos olhar com atenção para as palavras originais e para o seu contexto. Primeiro, o que o texto original nos ensina? Aqui a exegese. No grego, algumas palavras-chave trazem um significado mais profundo. Vamos então nos aprofundar, começando pela palavra sabemos, oidamen. Esse verbo indica um conhecimento certo, algo que Paulo e os crentes têm plena convicção. Não é uma suposição ou um desejo, mas, na verdade, é um fato estabelecido. Todos sabem, eles conhecem de maneira objetiva. A segunda expressão é todas as coisas, panta. Essa expressão significa tudo mesmo, não apenas coisas boas, mas também as dificuldades, as dores, as provações, as labutas, as angústias. Essas coisas cooperam. Essa palavra sinergei, que vem de sinergeo, que significa trabalhar em conjunto. O que isso significa? Isso significa que Deus faz com que todas as situações boas ou ruins se encaixem num plano maior, num plano perfeito. Isso é de competência dele. E é por isso que muitas das vezes nós ficamos perdidos em meio às turbulências. Mas Deus está trabalhando em conjunto com essas turbulências. Deus está trabalhando em conjunto com essas provações, com essas dificuldades. Essas dificuldades pegam a mim e a você de surpresa, mas a Deus jamais. E ao contrário, quando essas coisas acontecem, Deus trabalha com ela para o nosso aperfeiçoamento. Porque Ele tem um plano maior. Para o bem, eis agaton. O termo agaton não fala apenas de algo positivo no sentido humano, como, por exemplo, a felicidade e o sucesso nesse mundo que são passageiros. O verdadeiro bem, no contexto bíblico, é nos tornar mais parecidos a Cristo. As dificuldades, as problemáticas, aonde Deus está trabalhando junto com elas, ela não tem um objetivo só de sucesso, de felicidade. Mas o principal objetivo dessas situações é nos moldar à imagem de Cristo. É nos fazer parecido com Cristo. É de nos fazer agir como Cristo. A outra expressão é daqueles que amam a Deus. E aqui é importante você entender que essa promessa não é para todos ou para todo mundo, mas para os que têm um relacionamento real com Deus. Todas essas tribulações, essas dores, essas agonias, cujas quais Deus usa para trabalhar o nosso caráter, essa característica só pode ser revelado, só quem pode ser moldado à imagem de Cristo são aqueles que amam a Deus, que têm um relacionamento com Deus. E a próxima expressão é chamado segundo o seu propósito. Está no plural, chamados segundo o seu propósito. A palavra prostesis fala do plano eterno de Deus. Isso significa, meus irmãos, que
Deus já tinha um propósito, um plano muito bem definido antes mesmo de chamar a mim e a você para que esse plano se encaixasse nele. Então, pense que todas as situações adversas, Deus já tem um propósito definido antes mesmo de sermos chamados por Ele, mesmo de invocá-lo, mesmo que imploremos, Deus já tem um propósito. Pegou a mim e a vocês prevenido, mas a Deus não. Aleluia. 2. O que o versículo realmente quer dizer? Vamos fazer uma pequena análise hermenêutica. Se olharmos para o contexto de Romanos 8, eu e você veremos que Paulo está falando sobre os sofrimentos do tempo presente, na época de Paulo, da nossa hoje e daqueles de amanhã. Isso está no versículo 18 do capítulo 8. E, ao mesmo tempo, ele fala sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, dos versículos 26 a 27. Isso significa que quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está dizendo que tudo na vida do crente será fácil, será agradável. Essa é uma das verdades que muitas igrejas nos dias de hoje ocultam. Mas aqui, entre eu e você e Deus, a verdade é revelada. A bem da verdade, esse texto também desperta em nós esperança, confiança e a certeza de que tudo acabará bem. Talvez não de acordo com o que eu queira, mas sim de acordo com a vontade de Deus, que é maior, é superior do que aquilo que nós desejamos. E o bem que Deus promete não é ausência de problema, mas sim o objetivo maior, que é nos moldar à imagem de Cristo. Você vê isso no versículo 29. Deus usa tanto as bênçãos quanto as dificuldades para nos transformar, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. O foco aqui não é simplesmente o bem-estar terreno, temporário, transitório, efêmero, mas o bem eterno e espiritual que é duradouro, é eterno, como aqui diz, e para sempre. Além disso, Paulo deixa claro que essa promessa não se aplica a qualquer pessoa, mas apenas àqueles que amam a Deus e foram chamados conforme o seu propósito. Isso nos lembra que a vida cristã não é sobre nossos planos, mas sobre nos alinharmos ao plano de Deus. Deus pode até realizar e fazer com que alguns planos nossos se tornem uma realidade, mas muito mais do que isso, Ele quer que os planos dele, e isso acontecerá dos planos dele se tornar uma realidade em nossas vidas. Como aplicar isso à nossa vida? Primeiro, confie na soberania de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo, mesmo que eu e você não consigamos ver o quadro completo. 2. Ame a Deus de maneira ativa. Essa promessa não é para qualquer um, mas para aqueles que vivem um relacionamento real com Deus. Amar a Deus significa confiar nele, obedecer e permanecer firme e fiel a Ele. 3. Tenha uma visão eterna. Muitas vezes esperamos que Deus nos dê soluções rápidas, mas o plano de Deus vai além desta vida. Ele trabalha para nos transformar e nos preparar para aquele algo maior, aquele algo inimaginável, na eternidade para a eternidade. E nós podemos concluir dizendo o seguinte: Romanos, capítulo 8, versículo 28, não é um versículo para ser usado como um mantra motivacional. Ele pode nos motivar, mas ele vai muito além disso, porque este verso é uma verdade profunda sobre a soberania de Deus. Ele não promete que tudo será fácil, mas garante que tudo, até as dificuldades, fazem parte de um plano maior para nos moldar à imagem de Cristo. A segurança do crente não está na ausência de problemas,
mas na certeza de que Deus está dirigindo tudo para o bem daqueles que o amam de maneira eterna. Shalom Vraha.